Saudos, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, você que é ouvinte da palavra do Senhor, que assim deu uma paradinha aí para estar assistindo a este vídeo, talvez até esperando uma resposta da parte de Deus, de algo que tenha acontecido na sua vida e não tem se cumprido ainda. E eu estava aqui e o Senhor ele coloca em meu coração para mim estar aqui ministrando algo para nossas vidas, né? Que muitas das vezes nós acreditamos em coisas a qual Deus ele não falou nada, né? Mas enfim, vamos aqui para a mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Eu creio que o Senhor estará falando ao teu coração. Eu quero meditar aqui com os irmãos em louvado seja Deus. Eu quero meditar aqui juntamente com os irmãos na primeira epístola de João, no seu capítulo 4. Eu quero ler aqui apenas o versículo 1, amém? E a parte A do versículo 2. Que diz assim, meus amados, o título da mensagem vai nos falar: o dom do discernimento, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora eu vou ler a parte A do versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus querido, meu Pai amado, estou aqui diante da Tua presença, com a Tua palavra na mão, a qual nós acabamos de ler, Senhor. Espírito Santo da verdade, me conduza dentro da Tua palavra, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus me conduzindo, Senhor, para falar aquilo a qual nós mesmos necessitamos de ouvir, aquilo que nós vemos, Senhor, despertar cada dia mais, Senhor. E assim eu oro, Senhor, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fala com os teus filhos e ouvinte da tua palavra. Amém? Então, meus amados, como nós acabamos de ler aqui, o Senhor, ele vai nos falar sobre profecia. Nós sabemos que, como o texto vai nos falar, que nos tempos de hoje, no mundo de hoje que nós vivemos, já existem muitos falsos profetas sobre a terra. E nós sabemos que muitas das vezes nós recebemos muitas profecias a qual Deus não ordenou aquela pessoa que está ali profetizando, dando uma de profeta, né? Deus não ordenou para que ela viesse transmitir aquilo. Louvado seja Deus. Então, por que nos dias de hoje muita gente está sendo enganada? Porque acredita em todas as profecias que recebem. Eu recebi muitas profecias ali no estado de São Paulo, né? Mas eu não vou por profecia. Eu também não digo que a profecia não foi Deus que falou e também não digo que não foi. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que nós temos que julgar a profecia e não o profeta. A palavra do Senhor vai nos falar que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, ou seja, a voz do seu pai. Ei, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós conhecemos a voz do nosso Pai, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Só que muitas das vezes as pessoas elas vão para a igreja atrás de profecias. Cuidado, minha gente. Cuidado, porque a profecia revelada ela está aqui, ó. Aqui está a nossa profecia, a palavra de Deus. Deus ele vai nos falar em Oséias capítulo 4, do seu versículo 6, ele vai nos falar: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ou seja, por falta de leitura da palavra. É necessário que nós venhamos ler para que o Espírito Santo de Deus nos revele.
aquilo que Ele tem para nos revelar. Muita gente hoje em dia, você vê aí dentro da rede social, é muita gente dando uma de profeta. Ei, cuidado com profecia. É por isso que muita gente está largando Jesus, porque recebe profecias, coisas que Deus não mandou. Você precisa vigiar. Aqui vai nos falar, no seu versículo, na parte A do versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. É o que eu acabei de falar. Ei, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Cuidado. Peça discernimento a Deus. Discernimento do Espírito Santo. Peça discernimento da sua palavra. Para que você não venha ser enganado. Se eu fosse por profecia, meus amados, eu não estava mais nos caminhos do Senhor. Porque eu recebi tantas profecias falsas, sabe? Mas eu estou enraizado em Cristo. Quando eu recebo uma profecia, meus amados, que alguém vem até a mim me entregar uma profecia, louvado seja Deus, eu não vou falar nada, eu fico na minha. Se eu vejo que não é de Deus, eu repreendo ali. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo para mim mesmo. E ali eu repreendo. E outra coisa, eu não vou dizer se é de Deus ou se não é. Eu não vou julgar o profeta. A Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. Louvado seja Deus. E se a profecia ela acontecer na sua vida, foi Deus quem falou através daquele profeta. Mas se não se cumprir, como é que fica? Eu já recebi profecia tem gente que nem sabe entregar profecia. Eu recebi uma profecia em São Paulo, sabe o que a irmã me falou? Irmão, aguarde os dias. Como aguarde os dias? Até hoje eu estou aguardando os dias. Se eu fosse esperar, aguardo os dias, aguardo os dias. Então, um dia, você vai ver, um dia, se Deus prometeu, vai cumprir. Mas essa história de, aguardo os dias, que dias? Deus ele fala, tantos dias, como eu já ouvi testemunho de pessoas falando, tal dia, aguarde 7 dias, aguarde tantos dias. E Deus foi lá e cumpriu, porque era Deus que tinha fala. Deus vai dizer para você, aguarde os dias. Quantos dias? Você vai ficar contando dias, meses, semana, anos? Você vai ficar contando, né? Você precisa vigiar com profecias, cuidado com profecia, irmãos. Tome muito cuidado. Aqui está falando, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está cheio de falsos profetas neste mundo, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com profecia. A profecia ela está aqui, a nossa profecia verdadeira, que não nos engana. Essa é a profecia verdadeira. Eu não estou falando que Deus não usa ninguém, não. Deus usa sim. Até porque quando Deus não deixa acontecer nada sem antes avisar os seus servos e profeta. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Se você for lá, você vai ver que Deus não deixa acontecer nada sem antes que avise os seus servos e profeta. Mas você precisa analisar a profecia, você precisa tomar cuidado, porque muita gente hoje está largando Jesus porque diz que recebeu uma profecia e que Deus falou isso, Deus falou aquilo e que não se cumpriu. Ei, cuidado! E outra coisa, quando Deus ele fala conosco, o nosso coração ele arde, ele queima, você sente a presença de Deus, você sente algo diferente, sabe? Você não fica morto, congelado, não. Ele testifica. Quando Deus ele fala conosco, ele testifica. A gente sente algo diferente. Cuidado com profecia. É isso que eu quero trazer aqui para a nossa meditação nesse dia de hoje. Cuidado com profecia. Porque a profecia ela pode te matar. Não matar fisicamente, mas espiritualmente. Como tem matado muitos que têm recebido profecia e não tem se cumprido e diz Deus falou e não cumpriu. Ei, Números 23, 19, a palavra do Senhor vai nos falar que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Você precisa ver aí que o texto está falando, o capítulo está falando, que porventura diria ele não faria ou falaria e não confirmaria. Ou seja, se Deus falou, ele vai confirmar, meu amado. Deus ele fala, mas ele confirma que foi ele que falou. Então abra seus olhos,
abra sua visão espiritual, peça entendimento, peça discernimento a Deus, do Espírito Santo, para que você não venha ser enganado por falsos profetas, porque já há muitos falsos profetas no mundo. Amém, meus amados? Guarda esta mensagem no teu coração. Talvez você está aí debaixo de uma profecia que ainda não se cumpriu. Ei, se foi Deus, pode ter certeza que ela irá se cumprir na tua vida. Porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai nos falar que para tudo há um tempo determinado, debaixo do céu, na terra. Então, se Deus te prometeu, Ele vai confirmar e há o tempo certo dele cumprir. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.